Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje é a aula que a gente vai corrigir os exercícios do capítulo sobre o filo Platelmintos, que é o capítulo 14. Esse capítulo é o capítulo da nossa prova, tá? Eu cobrei uma partezinha dele na prova anterior, mas essa prova agora é exclusivamente esse capítulo. Bom, então a gente vai ter só o tema Platelmintos nessa nossa prova. Por isso, hoje a gente vai fazer a correção de todos os exercícios para que vocês possam ter esse material para estudar. Vamos começar com atividades para a sala. Se vocês observarem aí no livro, os exercícios desse capítulo, eles foram divididos em duas partes. Então, claro, a gente está na primeira parte, em atividades para a sala. Número 1. As planárias possuem sistema digestório incompleto, ou seja, há a ausência de ânus. Além disso, esses animais possuem faringe, protrátil e boca ventral. Explique como a morfologia mencionada anteriormente contribui para a alimentação das planárias. Então, as planárias, elas são predadoras. Elas vão fazer a protração da faringe sobre o alimento. Então, essa faringe, é musculosa, ela é protraída sobre o alimento. E sobre esse alimento, as enzimas, elas são eliminadas. Com isso, se inicia a digestão fora do corpo, tá? Extracorpórea. O alimento que foi parcialmente dissolvido, digerido, ele é sugado, e ele vai para a cavidade gástrica. Lá na cavidade gástrica ocorre a digestão extracelular. Depois que essa digestão extracelular acontece, vai ocorrer a absorção dos nutrientes e essa parte é a parte da digestão, É quando vai ocorrer a digestão intracelular. Número 2. Os turbelários são, em sua maioria, vermes livre-natantes que variam desde 1 milímetro até 50 centímetros de comprimento. A Dugésia tigrina, por exemplo, é um platelminto da classe turbelária que atinge apenas 25 milímetros de comprimento. Em adição, as planárias são vermes acelomados, achatados dorso-ventralmente e com trato digestório ramificado. Deixa eu subir aqui para a gente acompanhar. O tamanho pequeno e a forma das planárias estão diretamente relacionados. Então, dessas opções aí, letra E, a ausência de sistema circulatório. Não tem um sistema circulatório para poder fazer com que as moléculas circulem pelo organismo, pelo corpo. Significa que o corpo não pode ser muito grande, ter uma extensão muito grande. Número 3. A ilustração a seguir revela um representante da classe turbelária comum em ambientes dulcícolas. Tem aí a imagem de uma planária. Qual é a sequência correta para definir o filo Platelmintos? Então, essa questão nós temos como correta a opção C. Triblásticos, simetria bilateral, acelomados e a excreção deles é através de células flama. Número 4. Os turbelários apresentam diversos tipos celulares, como as células flama e as células mesenquimais. Baseando-se na afirmativa anterior e nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Então, aí nós temos a letra A. Letra A nos diz: as células do mesênquima são totipotentes, o que colabora para a capacidade regenerativa das planárias, ou seja, elas são capazes de se diferenciar e, por isso, as planárias conseguem se regenerar. Número 5. Quanto à reprodução sexuada das planárias, é correto afirmar que... Então, aí nós temos a letra E. As planárias são monóicas e realizam fecundação cruzada. Após a fecundação, os zigotos são envolvidos por um casulo que é depositado em plantas aquáticas.
tá? Então, monóicas, os sexos são separados e a fecundação é cruzada, né? Os gametas masculinos são lançados para uma outra planária, que também lança os seus gametas masculinos naquela que lançou nela. Atividades propostas. Vamos continuar aqui. Número 1, considere o quadro a seguir. Então, nesse quadro, a gente tem 3 tipos de células, quinidoblasto, célula flama e coanócito, o hábitat e o exemplo da espécie que tem cada uma delas, tá? Os filos 1, 2 e 3 são, respectivamente, letra E, quinidária, platelmintos e porífera. Lembrando, gente, que como na prova o capítulo cobrado é só de platelmintos, uma questão como essa não vai ter, porque aí vocês teriam que ter estudado também sobre os quinidários e sobre poríferos. E, nesse caso, vocês não precisam, é apenas platelmintos, tá? Mas, a título de correção, obviamente, então, letra E. Número 2. A denominação células flama provém da aparência desses tipos de células, as quais apresentam tufos de cílios que se assemelham à chama de uma vela. Estão presentes nos platelmintos, funcionando no processo de letra C, excreção. Célula flama está relacionada à excreção. Acabou essa parte. Então, deixa eu passar aqui para a gente chegar. Ou eu estou errada, gente? Eu acho que ainda tinha mais, né? Agora, eu fiquei um pouquinho perdida. Não é aqui. Perdão, pessoal, fui eu que me perdi, tá? Então, número 3. Vamos continuar aqui, ainda tem sim. Número 3. Juntamente com a cefalização, os platelmintos desenvolveram alguns órgãos dos sentidos. Assinale a alternativa que contém apenas órgãos sensoriais presentes nos platelmintos. Letra A. Os órgãos de platelmintos, os órgãos sensoriais de platelmintos são ocelos, células táteis, células quimiorreceptoras e estatocistos. Número 4. As planárias são platelmintos monóicos e que se reproduzem de forma assexuada e sexuada. Quanto à reprodução assexuada desses animais, ela ocorre por meio de, letra D de dado, fissão transversal. Número 5. Algumas planárias marinhas possuem padrões de coloração complementares e vibrantes. Essas cores funcionam como um alerta para predadores de que essas planárias podem ser tóxicas ou impalatáveis. O nome dado a esse mecanismo de defesa é letra C, tá? Aposematismo, que é quando você tem uma coloração indicando, né, servindo como um alerta, indicando algo de errado com aquele organismo. Número 6. Sobre o sistema digestório dos platelmintos, é correto... Sobre o sistema digestório dos platelmintos, é correto afirmar que, letra E, ele é incompleto, ou seja, sem a cavidade anal e possui faringe protrátil. Número 7. Considere as afirmações a seguir. 1. Os platelmintos diferem dos quinidários quanto ao seu desenvolvimento embrionário, uma vez que os primeiros são triblásticos e os segundos diblásticos. 2. Poríferos quinidários e platelmintos compartilham características como a presença de tecidos verdadeiros e de células flageladas, os coanócitos. 3.
Tanto os quinidários quanto os platelmintos apresentam um sistema digestório incompleto, com ânus ausente. Vamos passar aqui para o outro lado para a gente acabar de ler. 4. O sistema circulatório dos platelmintos é uma novidade evolutiva em relação aos quinidários e aos poríferos. Então, nesse caso, estão corretas letra D de dado, 1 e 3 apenas. Número 8. Os platelmintos são animais de corpo achatado dorso-ventralmente. Alguns representantes do filo têm vida livre, sendo aquáticos ou terrestres. Outros são parasitas. Nesses indivíduos, faltam os sistemas 1. Respiratório, 2. Digestivo, 3. Circulatório, 4. Excretor, 5. Nervoso. Assinale. Então, nesse caso, letra B de bola, se 1 e 3 forem corretas. Então, nesse caso, faltam 1, o sistema respiratório, e 3, o sistema circulatório. Número 9. Os platelmintos do filo Platelmintes são animais invertebrados que possuem o corpo achatado. As características que os diferenciam dos outros invertebrados são sistema circulatório, alguma coisa para completar, sistema digestivo, alguma coisa para completar, e excreção realizada através de alguma coisa para completar. Sobre as características diferenciais dos platelmintos descritas anteriormente, qual das alternativas seguintes preenche corretamente e, respectivamente, as lacunas? Nesse caso, então, a gente tem letra C. Então, o sistema circulatório é ausente, o sistema digestivo é incompleto e a circulação ocorre através das células flama. Número 10. Considere as afirmações a seguir relativas à reprodução dos turbelários. 1. A reprodução assexuada pode ocorrer por fissão transversal ou por brotamento. 2. Na fissão transversal, a presença de células totipotentes no mesênquima permitem que cada parte origine uma nova planária. 3. Na reprodução sexuada, o macho introduz o pênis no poro genital da fêmea, onde lança os espermatozoides que fecundarão os óvulos. 4. Os zigotos, após passarem pela fase larval, originam planárias juvenis morfologicamente similares aos adultos. Assinale, nesse caso, letra B de bola, se 2 for correta. Bom? Então, agora sim, terminamos a primeira parte. A gente passa rapidinho aqui para a segunda parte dos exercícios. Então, vamos lá. Deixa eu encontrei. Atividades para a sala. Vamos lá. A difilobotríase é uma verminose adquirida pelo consumo de peixes crus, defumados ou mal cozidos, contaminados, e tem como agente etiológico o Diphyllobothrium latum, a tênia do peixe, que pode atingir 10 metros de comprimento. Trata-se de uma doença transmitida por artrópodos copépados, ciclopes. Recomenda-se o congelamento do peixe para o consumo da carne crua. O congelamento é um eficiente meio de manter a qualidade do pescado, porém, a data de validade deve ser sempre verificada. O salmão, utilizado para a produção do sushi e do sashimi, é tido como um dos principais hospedeiros do parasita. Ursos, morsas e membros da família felina que consomem peixe são também reservatórios selvagens que constituem fontes de infecção humana. A ilustração a seguir revela o ciclo de vida do Diphyllobothrium latum. Então, a gente tem aqui a ilustração e a gente vai colocar V ou F nas alternativas. Então, a primeira alternativa, na fase adulta, o verme habita o intestino delgado do salmão, que contamina as águas ao defecar e o ser humano ao ingeri-la. Essa opção é falsa. Segunda opção,
O ciclo de vida da tênia do peixe depende apenas de dois hospedeiros, o peixe e o ser humano. Opção falsa também. Terceira, o agente causador da difilobotríase fica na musculatura do peixe e o ser humano é infectado quando o consome cru ou inadequadamente cozido, contendo as formas larvares. Opção verdadeira. Quarta opção, a única fonte de infecção humana pela difilobotríase é o peixe cru, defumado ou mal cozido. Opção falsa. E a última, o lançamento de esgotos não tratados não contribui para a propagação da tênia do peixe, pois o desenvolvimento desse indivíduo ocorre em crustáceos e peixes. Opção falsa também. Número 2. A ilustração a seguir relaciona-se à esquistossomose mansônica, uma verminose que afeta milhões de brasileiros. Então, a gente tem a ilustração mostrando aqui o ciclo de vida, tá ok? Do esquistossoma. Vamos passar aqui para a página ao lado, para a gente ver aqui as opções. Assinale a proposição correta em relação ao ciclo de vida representado e ao seu agente etiológico. Então, essa questão 2 aí, a resposta certa é a letra B. Os ovos do esquistossoma mansoni possuem um espinho e, quando atingem a cavidade intestinal, misturam-se às fezes, podendo atingir mananciais dulcícolas, originando miracídios, tá ok? Então, letra B de bola. Número 3. A comercialização de carne clandestina tem contribuído para o aumento de parasitoses que acometem o ser humano. Destacam-se entre essas doenças as que são causadas por cestódios, que poderiam ser evitados caso medidas profiláticas fossem observadas. A ilustração adiante revela o ciclo biológico da Taenia solium. Então, aqui nós temos o ciclo de vida, né, da tênia, que é conhecida como a tênia do porco. A partir da análise do ciclo biológico e com base em seus conhecimentos sobre a teníase, pode-se afirmar que, nesse caso, nós temos a opção correta, a letra E. As medidas profiláticas dessa parasitose incluem o trabalho educativo nas escolas e nas comunidades e a inspeção sanitária da carne. Número 4. A hidatiose ou equinococose hidática é provocada pelas formas larvárias do platelminto cestoide Echinococcus granulosus, a tênia do cão, que, quando desenvolvido, produz um cisto líquido e esférico conhecido como cisto hidático. A infestação ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de cães e de outros canídeos, contendo ovos do equinococo, ou pelo contato direto com animais infestados. Assinale a alternativa em que os cuidados específicos a serem tomados para a prevenção da hidatiose estão indicados corretamente. Nesse caso, a gente tem a letra A. Hábitos de higiene no contato do ser humano com canídeos e medidas de saneamento básico. Vamos passar a página aqui, vamos ver a última questão de sala. Número 5. Os platelmintos podem ter vida livre e são encontrados em ambiente dulcícola, marinho ou em terra úmida. Muitos são parasitas e provocam doenças graves no ser humano e em outros animais. Em relação aos platelmintos parasitas do ser humano, assinale a alternativa correta. Nesse caso, a alternativa correta é a última, a letra E. A difilobotríase é causada por um parasita intestinal, o cestoide Diphyllobothrium latum. Os ovos são eliminados com as fezes e originam uma larva ciliada ingerida por crustáceos. Vamos agora, então, para a última parte, que são as atividades propostas. Número 1. Deixa eu me encontrar aqui. Tá, me encontrei. Número 1.
A neurocisticercose, uma doença cerebral fácil de ser erradicada, mas praticamente incurável em sua fase crônica, está crescendo no Brasil. O parasita que provoca a neurocisticercose se infesta o organismo por meio da... Então, aqui nós temos como opção correta a letra B, ingestão de ovos vivos de tênia encontrados em verduras. Número 2. A Taenia solium é um organismo bastante conhecido quando se cuida da saúde humana. Evolutivamente, pode-se afirmar corretamente que esse organismo pratica uma forma de nutrição. Então, essa número 2, nós temos letra A, absorvedora, consequente da sua atividade parasita. Então, o parasita fica absorvendo os nutrientes. Número 3. Os platelmintos parasitas Schistosoma mansoni, que é o esquistosomo, e Taenia solium, que é a tênia, apresentam... Então, nesse caso, a gente tem, letra C, 2 tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. Número 4. O esquistossoma mansoni é o agente etiológico da esquistossomose, doença parasitária que atinge principalmente o ser humano. De seu ciclo evolutivo participam caramujos do gênero Bionfalaria. Indique a que filos pertencem, respectivamente, o parasita em questão, seu hospedeiro definitivo e seu hospedeiro intermediário. Nesse caso aí, letra D de dado, platelmintos, cordata e molusca. Número 5. Uma criança foi internada em um hospital com convulsões e problemas neurológicos. Após vários exames, foi diagnosticada com cisticercose cerebral. A mãe da criança iniciou, então, um processo contra o açougue do qual comprava carne todos os dias, alegando que este lhe forneceu carne contaminada com o verme causador da cisticercose. A acusação contra o açougue, letra A, não tem fundamento, pois a cisticercose é transmitida pela ingestão de ovos de tênia eliminados nas fezes dos hospedeiros. Então, nesse caso aí, letra A. Número 6, na próxima página. No ciclo evolutivo da Taenia solium, as proglotes, os segmentos, Então, as proglotes grávidas são eliminadas do intestino do ser humano juntamente com as fezes. Quando as fezes dos portadores de tênia são lançadas à superfície do solo, contaminam o terreno. Os ovos embrionados liberam-se das proglotes e espalham-se no meio externo. O embrião só abandona o ovo no interior do tubo digestivo do porco, sendo então lançado na circulação. O embrião, atingindo os capilares, rompe-os e acaba localizando-se nos músculos, onde se encista. Segundo essas afirmações, o ser humano e o porco são, respectivamente, hospedeiros, então letra B, definitivo e intermediário. O ser humano é o definitivo, o porco é o intermediário. Número 7. Os vermes adultos vivem no sistema porta intrahepático. Dos seus ovos nascem miracídios com o tegumento recoberto de cílios e que vão em busca de caramujos do gênero Bionfalaria para continuarem o ciclo. Dentro desse molusco, após uma série de transformações, resultam cercárias de cauda bífida que abandonam e vão em busca de novo hospedeiro. Essa descrição relaciona-se à parasitose denominada letra E, esquistossomose. Número 8. Os platelmintos são vermes simples, têm corpo mole e fino e possuem algumas novidades evolutivas em relação aos poríferos e aos quinidários. Quanto às características gerais dos platelmintos, é correto afirmar que letra C, o sistema excretor revela células flama,
ligadas a dutos excretores. Então, não esqueçam que a excreção está relacionada às células flama. Número 9. Na caracterização dos seres vivos, são incluídos aspectos que podem ser medidos direta ou indiretamente. Um de seus aspectos revela a propriedade de eliminar produtos colaterais do metabolismo celular, que são tóxicos ou cujo excesso é prejudicial, ou seja, a excreção. Os animais do filo Platelmintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir sistema excretor, o qual é bastante primitivo, formado por células flama. A principal função dessas células é remover o excesso de água e os resíduos nitrogenados, então letra E, do mesoderma e lançá-los para o exterior. E a última questão. Os biólogos sugerem que é mais profícuo caracterizar os seres vivos, isto é, descrever suas qualidades essenciais, do que tentar definir a vida de uma forma completa e viável. No quadro a seguir, o sinal mais indica a presença da característica e o sinal menos indica a ausência da característica. Indique a alternativa que se aplica aos platelmintos. Nesse caso, letra C. Possui sistema digestório, não possui sistema circulatório, não possui sistema respiratório, possui sistema excretor e possui sistema nervoso. Ok, pessoal? Então, olha só, as orientações também estarão lá no nosso roteiro, mas eu sugiro que vocês assistam novamente a videoaula sobre o filo Platelmintos. Eu vou deixar lá no roteiro o link e façam a correção de acordo com essa videoaula de hoje. E, claro, anotem as dúvidas para que vocês tirem essas dúvidas comigo no nosso horário de aula no Google Class. Assim vocês vão estar preparados para fazer essa prova, tá? Lembrando que são 5 questões referentes a esse capítulo que é da Biologia 2, tá bom? É isso, galera. Estudem, se dediquem, fiquem com Deus. Beijo no coração.